Bem, na aula de hoje, então, nós vamos falar aí sobre produção de mel e também sobre análise físico-química, né, de caracterização do mel. Antes de entrar propriamente na produção, a gente tem que ter em mente o quê? Que quem produz o mel são abelhas da espécie Apis mellifera, denominada abelhas melíferas. Bom, são popularmente abelhas melíferas da espécie Apis mellifera. A gente tem também as abelhas indígenas, que são abelhas nativas ou abelhas sem ferrão, que já estavam presentes aqui na América antes das abelhas Apis mellifera serem introduzidas pelos europeus, tá? Essas abelhas nativas produzem muito menos, né? Mas produzem também o mel. Porém, a legislação, a gente vai ver daqui a pouco, que não fala sobre as abelhas nativas ou abelhas sem ferrão, tá bom? Então, quem são as nossas Apis mellifera? Ou abelhas europeias, né? Que na verdade hoje em dia é um híbrido de europeia e africanizada. Bem, a gente já tem fósseis de abelhas datando de 80 milhões de anos nos Estados Unidos e de 40 milhões de anos no Caribe, né? A gente já tem aí indícios do uso de própolis pelos hindus há 6 mil anos atrás. Os egípcios já tinham potes de barro há 2.400 anos antes de Cristo, onde eles cultivavam, vamos dizer assim, né? Cultivavam as abelhas. Já 4.400 anos atrás, 2.400 antes de Cristo. A apicultura moderna, vamos dizer assim, surgiu no século XVII, sendo que a gente foi tendo estudos sequentes, né? Em 1609, descobriram que o inseto que dominava a colmeia era uma rainha, que essa era a única que fazia a postura. Em 1839, Dom Pedro II autorizou, 1839, a importação de abelhas. Então, as primeiras abelhas que chegaram no Brasil eram Apis mellifera mellifera, vinda da Europa. Então, a gente denomina essas abelhas, né, que chegaram em 1839, de abelhas europeias, tá bom? E depois a gente teve uma série de descobertas, né? Sendo que em 1865, o pastor, matemático e apicultor Lorenzo Langstroth foi o inventor da colmeia padrão, ou colmeia americana, que é utilizada hoje em dia, onde a gente tem uma série de quadros que é colocado um do lado do outro, dentro de uma caixa, e esse espaço é tudo calculado milimetricamente, tá? Então, ele descobriu que o espaço de cada abelha, entre um quadro e outro, é entre 6 e 9 milímetros. E depois inventaram a centrífuga de mel, né? Aí está o Lorenzo Langstroth, considerado o pai da apicultura. Aí depois inventaram a centrífuga de mel, e aí depois foram surgiu o fumegador, surgiu as lâminas de cera, a gaiola de transporte de rainha, e a apicultura foi sendo desenvolvida aí, né? Em 1900 já tinham os primeiros apiários lá no sul do Brasil, né? E outro momento importante foi em 1956. Em 1956, o agrônomo da Exalc, Warnick Kerr, também conhecido como Dr. Kerr, sob encomenda de Juscelino Kubitschek, trouxe para o Brasil as abelhas africanizadas, certo? Então, até então, a gente só tinha as europeias. Foi em 1956
que chegou aqui na região de Piracicaba as abelhas africanizadas. Qual a diferença das africanizadas para as europeias? As europeias são mais mansas, resumidamente, e produzem menos. Resumidamente, as africanas são mais agressivas, mais violentas, porém produzem mais, certo? Então, até essa data aí, até 1956, era comum os apicultores terem caixas de abelha no quintal de casa, tá bom? Hoje em dia isso não é mais. Hoje em dia essas caixas de abelha têm que ficar localizadas aí a no mínimo 300 metros de qualquer moradia, tá? Então, essas abelhas africanizadas chegaram aonde? Chegaram aqui em Piracicaba, depois foram levadas para a Unesp de Rio Claro e ficou ali dentro de um apiário, só que elas estavam o quê? Protegidas. A colmeia estava dentro de um local protegido. Até que um belo dia, algum apicultor esqueceu aberto, daí elas fugiram, escaparam. Escaparam do apiário, que era, vamos dizer assim, um apiário isolado, né? Era só para estudo, tá? Daí você teve a dispersão a partir daqui da nossa região, né? Onde ela chegou em 1957. 1966 já estava aqui tudo no Sudeste, no Nordeste. 1969 já chegou ali no Paraguai, Uruguai. 1974 já cobria praticamente quase toda a América do Sul. 1982 já chegou na Europa, na América Central. 87 já estava chegando no México. Então, a partir daqui de Piracicaba, ela foi o quê? Foi dispersando. Ela quem? A africana. Hoje em dia, ela já chegou nos Estados Unidos, Texas, México, já está na Europa, na América inteira, tá? Então, hoje em dia, o que a gente tem é uma mistura de africana com europeia. É um híbrido, tá bom? Então, às vezes, o produtor tem no seu apiário uma genética mais africana. Ela produz mais, mas é mais agressiva. E outro produtor tem uma genética que está produzindo menos, mas também é menos agressiva. Então, por quê? Ela é mais europeia. Mas hoje em dia é um híbrido. O que é o híbrido? É a mistura, né? Então, hoje em dia a gente tem uma mistura em toda a América, das europeias com as africanas. Mas a importância primária das abelhas, não só das melíferas, como das indígenas, por incrível que pareça, não é produzir mel. É a importância botânica. Por quê? Porque as abelhas causam aumento na polinização. Então, tem diversos estudos, né? Laranja aumenta a produção em 25%, café, 70%, morango, 100%, pêssego, 29%. Soja, mais de 40%, macieira, 50%. Então, era comum ali na região de Limeira, que era uma grande produtora de laranja, os produtores contratarem os apicultores para, na época da florada da laranja, eles levarem a caixa lá. Daí o que acontecia? Os apicultores levavam a caixa, a produção aumentava, e aumenta aí muito, né? E daí, após essa polinização, os apicultores tiravam a caixa, às vezes até deixavam algum mel ali para o dono do pomar, né? Mas era uma situação de simbiose, onde o apicultor ajuda o agricultor e vice-versa. Isso é muito comum, né? Em algumas outras culturas, até hoje em dia. Inclusive na laranja, tá? Por quê? Porque hoje em dia a gente já tem estudos mais recentes, né, de 2000, tá? Mas, assim, depende da espécie do vegetal,
você tem que, por exemplo, maçã, 90% é polinizada por insetos, principalmente abelhas. Laranja, 90%. Girassol, 90%. Pêssego, 80%. Então, as abelhas são os principais agentes polinizadores. Você tem um pouco de polinização por vento e um pouco de polinização por água. Água da chuva, né? A hora que bate no grão de pólen, acaba dispersando esse grão de pólen. Mas isso é apenas 20%. Em média, 80% das espécies vegetais são polinizadas por abelhas. Seja a nossa abelha produtora de mel, né, que é a Apis mellifera, ou seja, as abelhas produtoras as abelhas indígenas, né, que são as nativas, ou abelhas sem ferrão, né? Certo. Além disso, a gente tem ultimamente um problema aí de desaparecimento de abelhas, tá? O que tem causado esse desaparecimento? Principalmente fatores, às vezes é fatores de manejo do apicultor, né? Com cera velha, no apiário, do inverno, precisa dar uma alimentação para ela, porque no inverno tem poucas flores, não é isso? Existem pragas como o inseto da varroa, traça, tá? Porém, o normal é o apicultor aí em períodos de crise perder 20 a 30% das abelhas. Passou disso, a gente já pode o quê? Atribuir isso à falta de flores no local, tá? E também a presença de inseticidas e, enfim, não só inseticidas, mas também de herbicidas e fungicidas, defensivos agrícolas em excesso que é utilizado aí em outras culturas, mas que acaba, por fim, prejudicando a abelha. Tudo bem? Então, com relação ao mel, a gente vai ver daqui a pouco, né? Com relação ainda às abelhas. As abelhas Apis mellifera pertencem ao reino animal, filo artrópode, são insetos, classe inseta, família Apidae, gênero Apis, espécie Apis mellifera. Então, essa é a nossa abelha do mel. Ela vai ter 25 raças, ou seja, 25 subespécies. Então, essa Apis mellifera tem 25, muitas europeias, outras africanas, mas a origem delas mesmo é na Ásia. Então, a abelha Apis surgiu aqui na Ásia, aqui a gente tem a Índia, certo? A partir de uma abelha chamada Apserana. Então, a Apserana deu origem ao quê? A 4 ramos, né? Um ramo veio para a África, outro veio para a região da Itália, Europa aqui, Europa do Sul, vamos dizer assim. Outra foi para a Europa Oriental e outra veio aqui para a Península Ibérica, região de Espanha, França e Portugal. Então, são esses 4 ramos aí, chamadas ramo A, M, C e O. Por exemplo, ramo A são as abelhas africanas, aqui. E para cá, essas 4 aqui, tá? Ramo C, abelhas da Itália. Esse raminho aqui, tá vendo? Mas todas surgiram a partir de uma outra espécie chamada Apserana. Então, são 25 raças, né? Que atualmente, e além dessas 25 de Apis mellifera, a gente vai ter Apserana, Apis dorsata e Apis flora. Então, a Apis vai ter 4 espécies, né? Apis dorsata, mellifera, serana e Apis florea. Aqui a diferença entre elas, né? Essa daqui é a nossa Apis mellifera que temos aqui no Brasil.
Ela é amarela, preta. A Apis-cerana é mais escura um pouco, e a Apis dorsata é escura na porção, na extremidade, né? E amarela aqui em cima, tá bom? Então, isso daqui é a nossa que a gente tem aqui no Brasil, ó, Apis mellifera. Além dessa, a Apis dorsata também é um pouco maior, e a Apis-cerana é menorzinha ainda. Então, essas aí são as quatro. Aqui os ramos, né? Então, por exemplo, aqui as africanas, ó. Apis mellifera scutellata, Apis mellifera adansone, Apis mellifera lamarck. Então, essas aqui são as africanas. Essas daqui são as ibéricas, né? Que estão ali na região de Portugal, Espanha, etc. E tal. Aqui as que foram para a Europa Oriental, e aqui é o outro ramo, que é o ramo C. Aqueles 4 ramos lá que a gente viu. Esses ramos aí são baseados, os estudos para chegar nisso foram com o índice morfológico das asas, né? Que chegaram nessas quatro raças aí. No Brasil, depende da localização, a gente tem, por exemplo, a italiana, Apis mellifera linguistica, e a africana, Apis mellifera adansone. Aqui outros tipos, né? A Apis dorsata, já era menorzinha. Aqui a Apis mellifera. Aqui a Apis florea, que é outra espécie. Aqui a Apis dorsata. O tamanho delas também são bem diferentes. E, além disso, tem as abelhas sem ferrão. E não vamos entrar em detalhes hoje, né? Que não é o nosso objetivo quanto à produção de mel. Em inglês, a gente chama ela de bee, o nome comum, abelha, nome científico, o nome da espécie, Apis mellifera. Aqui é a classificação geral dela, um inseto, um animal, né? Ordem Hymenoptera, família Apidae. Como as abelhas nascem? Então, a rainha deposita um ovo. Esse ovo é depositado num local, vamos dizer assim, num alvéolo, né? De um alvéolo, onde já tem o alimento. Que alimento é esse? É o mel, tá bom? Então ele é depositado ali e após 5 dias ele já o ovo cresce na presença do mel e é transformado numa larva. A larva vira uma pupa ou uma crisálida e durante esse estágio de pupa ela é o quê? Transformada em um adulto. Depende da abelha, em torno de 40 a 50 dias, o adulto emerge. Então, é o quê? É um desenvolvimento indireto. Por que indireto? Porque ela não nasce com forma de abelha, né? Então, ela nasce com uma forma de larva, depois pupa e depois adulto. Então, a gente chama de desenvolvimento indireto. Ovo, larva, crisálida e adulto. Ou pupa e adulto. Aqui é a foto das formas da abelha, né? E na colmeia a gente vai ter o quê? 3 tipos de abelhas. Os zangões, qual a única função do zangão? Fecundar a rainha virgem. O zangão é o único macho da colmeia, não possui ferrão e nasce de ovos não fecundados, depositados pela rainha. O zangão é o segundo maior. As operárias são as menores. Então, o que você tem na colmeia é basicamente operária, porque você vai ter uma rainha, tá? Então, a operária faz todo o trabalho dentro da colmeia. Não só dentro, como fora também.
Por que fora? Porque são as operárias que vão buscar o néctar das flores. A operária secreta glândula de cera, tá vendo? Então, essa cera é o que vai fazer os novos alvéolos. Ela vai produzindo novos alvéolos. Além disso, de produzir os novos alvéolos, ela também alimenta, certo? Alimenta o quê? Coloca o mel dentro desses alvéolos. Como isso? Normalmente, a operária vai na flor, daí ela coloca a sua língua dentro, que é comprida, coloca dentro da flor e colhe o néctar. O néctar é armazenado dentro dela, de uma vesícula, que chama vesícula melífera ou vesícula nectarífera. Daí, dentro dela, esse néctar já começa a virar mel. Tá? Então, ela pega uma substância que é água com açúcar, e dentro dela ela vai ter enzimas que já começam a transformar esse néctar da flor em mel. Isso dentro do papo de mel. Daí, também transporta água, esse papo de mel, né? E daí, a hora que ela volta à colmeia, ela pega esse néctar, que já começou a virar mel, e transfere para abelhas engenheiras. Então, a abelha que vai buscar lá é a campeira. A que está dentro da colmeia é a engenheira. Certo? O que a engenheira vai fazer? Vai tirar o excesso de umidade. Então, o mel, o néctar, a hora que chega na colmeia, não está maduro. Ele está com excesso de água. Uma das coisas que elas fazem, além de naturalmente ele já ir perdendo água dentro dos pavos, se ele está com muita água, elas ficam batendo as asas dentro da colmeia. Para quê? Para ter a movimentação de ar e essa água ir evaporando. Então, o mel, para ser mel, tem que amadurecer dentro do favo, porque a hora que ele chega a hora que ele chega com as abelhas campeiras, ele ainda está muito aguado. Ou seja, está com excesso de água. Daí elas colocam dentro do favo, daí outras abelhas são responsáveis aqui por bater as asas ali e diminuir essa umidade. Só que não é em um dia que ocorre essa diminuição de umidade. Ela tem que o quê? Que amadurecer dentro do favo. Então, aqui os 3 tipos, né? A rainha é a maior, 2 milímetros. A operária é a menor, 1,5 milímetro, e o zangão é intermediário. Detalhe, então a operária, ela tem todo um ciclo de vida. A hora que ela nasce, ela faz o quê? Acabou de nascer, faz trabalhos dentro da colmeia. Que tipo de trabalho? Ela é nutriz, né? Pega o alimento que as campeiras trazem e coloca dentro dos pavos, alimenta a rainha, alimenta as larvas, alimenta as que acabaram de nascer, e ela vai ficando velha. A hora que ela fica um pouco mais velha, ela passa de nutrizes e de engenheira para virar soldado. Ela começa a tomar conta ali do ambiente externo da colmeia, a mesma, tá? Então, conforme ela vai ficando velha, ela vai fazendo o quê? Trabalhos mais distantes. Após ela ser soldado, ela vira coletora. Obviamente, as coletoras são o quê? As que vão buscar o néctar e trazer. E as mais velhas ainda são as que vão descobrir onde está esse néctar. Então, você tem as abelhas mais idosas que fazem o quê? Ficam rondando o apiário, elas ficam rondando, procurando. A hora que elas encontram a florada, então ela procurou aqui, fez o dia inteiro isso. Encontrou aqui, pronto, aqui está a flor. A hora que ela encontra a fonte do néctar, ela volta para a colmeia e daí ela vai o quê? Orientar as campeiras. Como isso? Ela faz uma dança dentro da colmeia
para indicar onde tá a fonte do néctar. Então, conforme o tipo de dança que ela faz, as coletoras vão saber, não, o sol, essa comunicação é sempre baseada tendo o sol como referência. Então, elas estão aqui, né? O sol está ali, elas falam, não, o alimento está para lá. Pronto, daí depois as coletoras fazem o quê? Fazem um voo certeiro para encontrar alimento, conforme a dança que elas fazem lá dentro. Então, essas são as mais velhas. As coletoras são menos velhas. E as coletoras só fazem isso, vão até o alimento, trazem o néctar, voltam para a flor, trazem o néctar. Então, elas ficam fazendo esse voo direto. E, ao mesmo tempo, outras já saem o quê? Para procurar aonde tem outra fonte de néctar. Ela quer acabar uma fonte e já ir direto na outra. E o que é a polinização? A polinização, ela acaba fazendo meio que sem querer. Por quê? Porque quando ela vai na flor coletar o néctar, acaba grudando na pata dela, na asa dela, no corpo dela, grãos de pólen. Como ela visita várias flores, e o pólen está dentro da antera, uma estrutura chamada antera, é o gameta masculino, ela leva esse gameta masculino para outras flores, esse gameta masculino, a hora que cai no estigma, vai fecundar o óvulo que está aqui dentro do ovário. Daí ocorre o quê? A fecundação da flor para dar origem a uma nova semente, certo? Detalhe, elas também colhem um pouco do pólen, um pouco elas colhem, armazenam ali na pata e levam para a colmeia. Por quê? Porque o pólen é rico em proteína. Então, um pouco elas acabam polinizando aí as flores e um pouco ela leva na colmeia. E é acrescentado ao mel, porque como ele é uma fonte de proteína, ele é essencial para o desenvolvimento da nova abelha que vai nascer ali. Então, sobre apicultura, a gente vai falar daqui a pouco. E o que a gente tem de benefício, além da polinização, que a gente já viu, que é o principal, o mel, vamos dizer, é o produto secundário, mas a gente ainda tem geleia real, que pode ser coletada, o próprio pólen, aqui ela trazendo pólen, o pólen fica armazenado aqui na pata, tem a apitoxina, que é o veneno da abelha, tem o própolis, então tem uma série de benefícios aí. Com relação aos números, então, cada colônia a gente pode chamar como se fosse um superorganismo, onde você vai ter uma única rainha, 50 a 100 zangões, que é esse do meio aqui, e 25.000 a 80.000 operárias. Detalhe, a rainha, que é maior, o que ela faz? Coloca ovo o dia inteiro. Se esse ovo que ela for colocar for um ovo fecundado, dá origem à operária. Se ela só colocar o óvulo sem ser fecundado, dá origem ao zangão. Então, o zangão é um organismo nascido por partenogênese. Por quê? Porque ele é proveniente de um único óvulo sem ser fecundado, tá bom? Então, vamos supor que a rainha esteja muito velha, tá? Está muito velha, ela está sem espermatozoide na espermateca. Daí ela começa a pôr só zangão. Daí o apicultor tem que ir lá e tirar essa rainha fora. Certo? Então, a rainha, o que acontece? A gente vai ver daqui a pouco. Mas quando ela sai para o voo nupcial, ela é fecundada pelo zangão. Só que daí esse espermatozoide, ela armazena num local chamado espermateca. Daí ela vai produzindo óvulo e vai, dentro dela, esse espermatozoide liberando e fecundando o óvulo. A hora que fecunda o óvulo, dá origem à operária.
Se esse óvulo não for fecundado, dá origem ao zangão. E por que essa variação? É de acordo com a florada, de acordo com as características locais, né? Se o apiário, a colmeia, está num lugar com muita flor, com abundância de alimento, fica aí uma super colônia, 80 mil operárias. Se está num local com pouco alimento, vai diminuindo. Detalhe, as operárias não conseguem se reproduzir, elas são estéreis. Então, a única que consegue se reproduzir é a rainha, que é fértil. Então, como a gente já viu, né, a gente, no Brasil, tivemos uma mistura, principalmente da italiana, a alemã, que é a Apis mellifera mellifera, a asiática, da Europa Oriental, Apis mellifera caucásica, e a cárnica, que é eslovena. Misturadas a partir de 1956, com principalmente a escutelada e a danstone, que são as africanas. Elas são até um pouco meio diferentes, né? Aqui é africana, aqui é europeia, e aqui é o que a gente tem hoje, uma híbrida, que é uma mistura das duas. E aqui é a anatomia da abelha. Então, ela vai lá, captura o mel e traz esse mel, ele é armazenado na vesícula melífera, o ventrículo melífero. Ele fica aqui armazenado, tudo bem? Além disso, a gente tem as glândulas hipofaríngeas, que vão fazer a produção da geleia real, e as glândulas mandibulares, que liberam também geleia real e feromônio do alarme, para, em caso de ataque, de invasores, elas começam a liberar feromônio. Então, aqui o detalhe onde fica armazenado o néctar. Foi lá na flor, colheu o néctar, esse néctar fica armazenado aqui. Daí o que acontece? Dentro dessa vesícula, ela tem enzimas, principalmente a invertase. O que a invertase faz? Quebra a sacarose em glicose mais frutose. Então, a invertase é uma enzima capaz de quebrar a sacarose em glicose mais frutose. Então, a soma de glicose mais frutose, a gente vai chamar depois de açúcar invertido. Por quê? Foi quebrado pela enzima invertase. Além dessa, ela tem diastase, glicose, oxidase, catalase, fosfatase. Então, todas essas enzimas estão aqui dentro da vesícula melífera ou vesícula nectarífera e vão transformando aquele açúcar das flores em mel. Só que detalhe, aqui ele está bem aguado. Na hora que ela chega na colmeia, a tendência é secar. E com relação à abelha rainha? A abelha rainha é fecundada durante o voo nupcial e 3 dias após ela ser fecundada, ela já começa a colocar os ovos dentro dos favos. Então, ela chega a pôr 3.000 ovos por dia. Detalhe, com relação ao nascimento, né? A operária demora 21 dias para nascer, o zangão demora 24 dias, e a rainha nasce com apenas 16 dias. Todas elas, os 3 organismos, são ovo, que vira uma larva, que vira uma ninfa ou pupa, que vira um adulto. Então, qual a principal diferença entre a rainha e a operária? É a alimentação. Então, até o 3º dia, todos os 3 organismos recebem geleia real. Então, as abelhas nutrizes vão lá e colocam geleia real no ovel. Porém, a rainha,
a partir do terceiro dia até o seu nascimento, continua recebendo geleia real. Não só até o seu nascimento, mas durante toda a vida, você tem diversas operárias que ficam ali alimentando a rainha com a geleia real. Então, a partir disso, que veio o quê? Essas curiosidades. Enquanto as operárias têm o tempo de vida, depois que nasceu, de 30 a 45 dias, e come a vida inteira mel, as operárias, até o terceiro dia, quando ela é larva, ela come geleia real. A partir daí, até a morte dela, ela se alimenta com mel. A rainha não, ela até o nascimento ela recebe geleia real e durante toda a sua vida ela é alimentada com geleia real. Então, qual a diferença das operárias para a rainha? Alimentação. Detalhe, enquanto a rainha vive até 5 anos, as operárias vivem até apenas 45 dias. Por isso, acredita-se que a geleia real é um alimento o quê? Alimento excelente, que prolonga a vida, né? Porque se na abelha ele conseguiu transformar uma operária de 45 dias numa rainha de até 5 anos, muitas vezes o ser humano acredita também que a ingestão de geleia real realmente é um alimento completo, né? Só que é muito caro. Os zangões vão viver aí 80 dias, tá? Por minuto, uma abelha visita 10 flores, costuma produzir 5 gramas de mel por ano. Para produzir 1 quilo de mel, é necessário visitar 5 milhões de flores. Os zangões conseguem sentir o cheiro liberado pela abelha rainha a uma distância de até 5 quilômetros. E o zangão, quando ele sai para o voo nupcial, o que acontece? Ele fecunda a rainha, normalmente ela é fecundada ali por 15 zangões aproximadamente, mas cada vez que o zangão fecunda a rainha, ele perde o órgão genital, que fica inserido dentro da rainha. Daí ele morre. Daí vem outro zangão, retira esse órgão genital, fecunda ela e morre também. Daí vem outro zangão, faz a mesma coisa, retira o órgão genital do zangão anterior e morre. Ou seja, após o voo nupcial, a rainha vai estar o quê? Vai estar com os espermatozoides armazenados na espermateca e aí mais de 15 zangões. Qual é a vantagem disso? Como um zangão é diferente do outro, então vai ter uma variabilidade genética. Então, as operárias não são todas clones, não são todas iguais. Por quê? Porque a rainha foi fecundada por diversos zangões. Então, as operárias são o quê? Possuem a mesma mãe, mas não possuem o mesmo pai. Ou seja, tem uma diversidade genética dentro da colônia. Tudo bem? E qual a importância das abelhas para o mundo? A polinização. Por quê? Porque como o pólen normalmente são pesados, eles não conseguem ser, aqui os pólen grudados nas abelhas, né? Não conseguem ser transportados pelo vento de uma flor para outra. Então, muitas vezes, quem faz isso é essa aqui, ó. Tá vendo? Pólen, tudo grudado aqui, ó. Um pouco ela leva para colmeia e um pouco ela leva para outras abelhas. Aí, ó, 100% das amêndoas, 90% das maçãs, 48% dos pêssegos, 27% das laranjas, soja, algodão. Então, tudo isso que são polinizados por abelhas. Um valor econômico de 57 bilhões por euros é o valor da polinização. Então, aqui, ó, um café da manhã. Sem a presença de abelhas, não vamos ter frutas, não vai ter verdura, não vai ter nem o café, muito menos o mel, nem o suco. Vai sobrar apenas o queijo e o ovo.
não é isso? Então, café da manhã com abelhas, tem abelhas. Aqui no supermercado fez esse anúncio, né? Aqui, frutas e legumes polinizados por abelhas e sem a polinização. E entrando um pouco mais no mel, o grandioso mel. O que é o mel? Produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas. Tem importância não só alimentar, como terapêutica e econômica. O mel vai variar de acordo com a flora e qual a composição do mel. Água, açúcares, enzimas, aminoácidos, ácidos, minerais, vitaminas, pólen e substâncias aromáticas. Então, o mel é um mix de tudo isso. Porém, o que ele tem em maior quantidade são os açúcares. Então, aproximadamente 18% do mel é açúcar. Qual o açúcar? Principalmente a glicose e a frutose. Em primeiro lugar, frutose, em segundo, a glicose. Em terceiro, a sacarose, que também tem outros açúcares aí, como maltose. Em torno de 18% é água, 2% sais minerais, vitaminas e enzimas. Detalhe, se o mel tiver mais de 20% de água, ele está fora do que diz a legislação. Então, a nossa lei permite que o mel tenha até 20% de água, tá bom? A legislação que vai o quê? Aprovar o RTI, que Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, essa aqui, ó, Instrução Normativa número 11, de 20 de outubro de 2000. Então, ela vai estabelecer a identidade e requisitos mínimos de qualidade para o mel destinado ao consumo humano. Então, algumas coisas que dizem essa legislação. É proibido qualquer tipo de aditivo. O mel vai variar de acordo com a cor, o aroma e o sabor, vai variar de acordo com a origem botânica. Então, você vai ter os famosos méis de eucalipto, mel de laranjeira, mel de açapeixe. E às vezes você tem um mel que é diverso. O mel diverso a gente chama de mel silvestre. O que significa isso? Significa que a abelha visitou diferentes espécies de planta. Então, é o mel silvestre, certo? Mas vai variar também de acordo com a linhagem da abelha, né? De acordo com o solo, o clima na época da colheita, o estado fisiológico da colônia, época de produção, manejo. Então, você vai ter o quê? Diversas cores, tá? Diversas cores. O mel de laranjeira costuma ter uma cor mais clara, que é um famoso aí. O de eucalipto costuma ser um pouco mais escuro. O de silvestre é mais uma cor também que lembra aí para o marrom. E o que dá origem à coloração? A coloração é devido principalmente ao grão de pólen. Você tem aqui alguns grãos de pólen, tá vendo? Conforme a flor, a espécie botânica tem um grão de pólen de uma cor diferente. Então, não só a cor, como o sabor, o aroma, tem muito a ver com a espécie de planta que a nossa abelha está visitando. E o que vai dizer a nossa Instrução Normativa número 11, de 20 de outubro de 2000? Vai dizer isso daqui, ó. Então, o mel
tem que ter, pode ter, no máximo, 20% de umidade, tem que ter, no mínimo, 65% de açúcares redutores, glicose mais frutose. Pode ter, no máximo, 6% de sacarose, o açúcar não redutor. Cinzas, máximo, 0,6%. Sólidos insolúveis, máximo, 0,1%. Acidez, máximo, 50 miliequivalente por quilo. HMF é a abreviação de hidróxido metilfurfural, máximo 60 miligramas por quilo. pH 3,3 a 4,6. Dextrina, máximo 5%. Reação de Fierret tem que dar negativo. Então, essas aqui são as características que estão na nossa legislação. Na segunda parte da aula, então, a gente vai ver o quê? Como a gente faz a dosagem de açúcar redutor, a dosagem da umidade, a dosagem da cinza, dos sólidos insolúveis, a acidez, o HMF. A gente vai ver cada uma dessas análises, tudo bem? Em detalhe, que são muitas análises aí que a gente já viu ali, tanto na Bromato 1 quanto na nossa aula de revisão, né? Como que se faz cinza, como se faz umidade, como que faz o pH, mas algumas são específicas para mel. PE e HMF é específico para mel. Então, a gente vai ver com isso aqui, com calma, cada uma dessas, tá bom? O que precisa decorar? Não precisa decorar. Mas o que dá para guardar bem é essa daqui, ó. O mel é para ter, no máximo, 20% de água, no mínimo, 65% de açúcar redutor, e no máximo, 6% de sacarose, tá bom? Então, decora a água, pelo menos, ó, no máximo 20%. Passou. Mel com 21% é um mel aguado. Não pode ser comercializado, com 22%, tá? E com 17%, melhor ainda, se ele tiver 17%, 18% de água, significa que ele tem pouca água, então tem mais açúcar, não é isso? Então, para cada análise dessa que a gente vai ver na segunda parte da aula, existe o quê? Na própria legislação, né? Os métodos. Então, condutividade elétrica, os métodos de renda, 1996, tem tudo lá na legislação. Umidade, cinza, índice de formol, minerais. Então, tudo isso aqui tem ali na legislação, ok? São as metodologias utilizadas para fazer análise. Então, a análise de acidez, o método de Moraes Teixeira, 1998. Está tudo ali na legislação. Se alguém depois quiser ver com mais calma, a lei é essa daqui, ó. Instrução normativa de 11, número 11, né, de 20 de outubro do ano 2000. Aprova o RTIQ do MEL conforme anexo extra a esta instrução normativa. Já é uma portaria baseada numa outra de 1997. E aqui a gente vai ter tudo, desde a descrição até a definição. Então, isso é importante. O que é o mel? Está lá na lei. É o produto alimentício obtido pelas abelhas melíferas, tá vendo? Então, aqui já fala que tem que ser abelha apis mellifera. A partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas da planta. Ou seja, não só a partir do néctar das flores, mas também da própria seiva elaborada da planta, ou de insetos que ficam sobre a planta. Que as abelhas vão lá, recolhem
transforma, porque armazena dentro da vesícula melífera, já ocorre uma transformação. Combina com substâncias próprias, né? São as enzimas. Depois armazenam nos favos e deixam madurar, tá bom? Então, é obrigatório que sofra uma modificação dentro do favo da colmeia. Atenção à palavra madurar. O que é madurar? Ela vai perder umidade, principalmente, mas também vai sofrer modificações físico-químicas. Daí, tudo isso daqui que está escrito aqui na lei, eu tenho resumido ali. Só uma atenção especial ao tipo de mel, né? Mel unifloral ou monofloral. Obviamente, procede da origem de flores de uma mesma família. Então, é o mel de eucalipto, mel de laranjeira, mel de açapeixe. Polifloral ou multifloral é o silvestre, possui várias origens botânicas. Em terceiro lugar, a gente tem o tal do melato. O que é o melato? O melato, quando a abelha não vai visitar a flor, ela vai visitar o quê? Algumas plantas liberam o quê? Liberam açúcar, tá? Por exemplo, a própria cana-de-açúcar. Bom, então, se a abelha vai visitar essas plantas, não está indo na flor, mas está indo na planta. Ou se ela vai visitar, por exemplo, você tem alguns insetos, como pulgões, que parasitam a planta e liberam esse açúcar para fora. Então, eles vão lá, sugam a planta e liberam, não se alimentam de todo esse açúcar, liberam. E a abelha vai e pega esse açúcar. Então, a gente chama de melato. Então, o melato é o único mel e não necessariamente você tem que ter o pólen. Por quê? Porque não foi tirado da flor. Foi tirado de insetos sugadores ou do próprio néctar ou da própria seiva da planta. Então, o mel de melato, é o único mel que não precisa necessariamente ter a presença do pólen. Tudo bem? Então, a lei está ali. Ó. Depois, se alguém tiver interesse, ó, ele vai falando sobre o tipo de mel, os regulamentos, todas aquelas análises ali, ó, higiene, contaminantes, ó. Isso aqui é importante, aditivos. Expressamente proibido a utilização de qualquer tipo de aditivo. Então, aí é uma lei aí de 5 páginas, aqui as referências para a gente fazer as análises, ó, de todas as referências, tá? Então, aí é uma lei aí de aproximadamente 5 páginas. 5 páginas. E ela está mais detalhada aqui nesses slides. Então, ali, de novo, definição, né? Não quer mais ver definição, tipo de mel e classificação quanto à obtenção. Então, a gente vai ter 3 tipos principais. Mel escorrido, quando o apicultor colhe esse mel, simplesmente ele vai tirar aquela parte, que o mel vem dentro do alvéolo, e as abelhas, inteligentemente, fecham isso daí com uma cera. Se ele tira essa cera, a gente chama esse processo de desoperculação. Ele pode simplesmente tirar essa cera, esse mel vai escorrer por gravidade. Então, o mel escorrido. O mel prensado é quando ele pega o favo, tira o favo inteiro e vai colocar o quê? Numa prensa. Vai espremer esse favo aí, né? De forma que o mel também vai escorrer. O centrifugado é o mais normal hoje em dia. O apicultor tira a cera, que é o opérculo, ou seja, desopercula ele, coloca numa centrífuga, e na centrífuga, a gente vai ver depois, o mel é separado do favo, ou seja, da cera, né? Que o favo é feito de cera. Nos 3 casos, não possui larvas.
bom? Não possui larvas. Como ele é apresentado ou comercializado? Normalmente líquido, né? Mas o mel pode cristalizar. O mel bom também cristaliza, tá bom? Então, se você colocar ele na geladeira, ou se você não consumir ele imediatamente, é normal durante o inverno o mel cristalizar. Faz parte do mel. Não quer dizer que ele está cristalizado, ele é adulterado, de maneira nenhuma. O mel normal também cristaliza, tá bom? Cristalizou, qual é o procedimento? O ideal, né? Ah, tô com aquele mel cristalizado. Coloca ele num banho-maria, a baixa temperatura. Ferve, coloca uma água, começa a aquecer essa água, vai ver ali que em poucos minutos ele já descristaliza, fica líquido de novo. Ou coloca o pote no sol, tá bom? Pega o pote que está cristalizado, coloca ele no sol. Ou coloca um pouco no micro-ondas. Só não vai aquecer, porque se você aquecer muito ele, você estraga o mel, tá? Mas coloca ele ali um pouquinho no micro-ondas, alguns segundos ali, ele já fica líquido de novo, certo? Também tem mel que é vendido em favos, né? E tem mel que vem em pedaços de favos. Isso é muito bom. Hoje em dia nem tanto, você não vê tanto, mas antigamente via muito. Então você tem o vidro do mel e dentro do vidro vinham os pedaços de favo. Pode ser também comercializado dessa maneira. Logicamente, você tem que falar daí no rótulo, mel com favos, né? Com relação à sua apresentação, ele pode ser cremoso, pode ter sido submetido a algum processo físico, né? Normalmente, às vezes, ele é congelado, né? Antes de ser comercializado, ele fica uma estrutura um pouquinho mais fina, mais cremoso, menos líquido, né? Normalmente ele é filtrado, tá? Ele é filtrado. Aí, conforme a gente viu os principais nutrientes, né? Umidade, 15 a 20%. Açúcares, 75 a 80. No mínimo, 65% de o quê? Glicose mais frutose. RMF, o nosso resíduo mineral fixo, 0,2 a 0,6. Proteínas, até 0,5%, 0,4 a 0,5. Gorduras, 0,10 a 0,2%. Então, podemos considerar que é uma solução de açúcares diluído em água, tá? 80% de açúcar em 19% de água e 1% aí de cinzas, proteínas mais gorduras. A cor é variável, conforme a gente já viu, a consistência também é variável, sabor e aroma de acordo com a sua origem floral. E a gente vai ver o quê? As quantidades máximas que estavam lá no outline. Então, sólidos insolúveis, máximo 0,5%. Cinzas, máximo 0,6%. Necessariamente o mel deve ter pólen, tá? Como você vê o pólen? Auxilia no microscópio de uma lupa, tá bom? Não é difícil de ver o pólen do mel, tá? Porém, não é uma prova que você fala, achou um grão de pólen, não é mel com certeza. Não, não necessariamente, porque às vezes o mel é adulterado com uma parte de mel e uma outra parte de açúcar derretido, vamos supor. Ele vai ter um pouco de pólen, tá? Então, o pólen é um indicativo de que é um mel nectarífero, mas não é uma prova de exclusão. Então, essas são as provas de pureza. Deterioração. Não deve ter indícios de fermentação. Se tiver indícios de fermentação, significa que ou o seu mel é velho, tá? Foi colhido há muito tempo, ou ele foi colhido na época estava com muita água, daí ele começa a fermentar. Tudo bem? Mel com excesso de água começa a fermentar. Principalmente uma fermentação ácida.
bactérias, e vai o quê? Bactérias ácidas. Então, elas começam a consumir esse mel e transformam em ácido. Então, você vai ter o quê? Dois indicadores, né? Excesso de acidez, o que significa? Que o mel está estragando, porque as bactérias já começaram a transformar o açúcar em ácido. Mas também pode significar que o seu mel foi o quê? Adulterado com ácido. Sim, por quê? Porque muitas vezes o falsificador pega o açúcar de cana, que é a glicose, e quebra ela, o açúcar de cana, desculpa, que é a sacarose, com o auxílio de um ácido esquentando ela, dá para fazer em casa, você transforma ela em glicose mais frutose. E daí o mel vai ter excesso de acidez. Hidroximetilfurfural, o tal do HMF, significa que o nosso mel foi aquecido. Bom, foi aquecido. Não necessariamente ele foi aquecido ele pode ter sido aquecido durante o processamento ou pode ter sido aquecido durante o transporte. Então, o apicultor foi lá no sol do meio-dia coletar. Colocou num lugar muito quente. Ele começa a deteriorar, vai ter excesso de HMF. Então, o mel, após ser coletado, tem que ser processado. Aditivos. Está tudo lá na lei, expressamente proibido a presença de aditivos. Contaminação, higiene, pesos, medida, rotulagem, devemos respeitar as normas estabelecidas pelo Mercosul. Certo? Adulterações. Normalmente, a gente vai ter dois tipos de adulterações. Excesso de água, o apicultor, né? O adulterador comprou mel, acrescentou um pouquinho de água ali para render mais. Ou adição de açúcar de cana, então o adulterador pega o açúcar normal, que é cristalizado, e faz o quê? Derrete ele, né? Transforma em açúcar líquido. Normalmente coloca um ácido para quebrar essa sacarose em glicose mais frutose, e fica um tal de um melado, e acrescenta isso no mel. Ou muitas vezes o adulterador pode utilizar o famoso xarope de milho. O que é esse xarope de milho? É o xarope de glicose. Xarope caro. A marca é caro, K-O-R-O. Aquele xarope Ioki. Qualquer supermercado a gente acha aí, está escrito xarope de glicose. Inclusive tem a cor do mel, bom? Só que ele não é muito doce. Aquele xarope normal. Então, muitas vezes o adulterador coloca um pouco desse xarope no mel. É isso? Como visualmente você vai reconhecer? Pega o mel, pega o mel, pegou o mel, vira o frasco de ponta cabeça. É para a bolha subir bem vagarosamente. Por quê? Porque o mel é mais denso do que uma mistura de água com açúcar, do que o xarope de glicose. Então, virou o mel de ponta cabeça, é para essa bolha aí subir bem lentamente. Subiu lentamente, é o primeiro indicativo que realmente é mel. Aí o controle de qualidade a gente vai ver daqui a pouco, na segunda parte, né? Umidade pode ser feita tanto em estufa quanto com auxílio de um refratômetro. A gente vai ver daqui a pouco isso. Bom, então, quando a gente tem um refratômetro, a gente faz a leitura do refratômetro, ele dá o quê? A porcentagem de umidade, tá? Lembrando que o certo é fazer sempre a 20 graus. Densidade, refração, a maioria das análises físico-química, BRICS, né? A gente sempre faz a 20 graus, tá? No caso do mel, a gente vai ver daqui a pouco. Se fizer a mais que 20 graus, por exemplo, fez a 21 graus, daí
adiciona esse valor aqui, ó, 0,0023 na sua resposta. Se fizer a menos de 20 graus, por exemplo, a 19, diminui esse valor. A gente vai ver daqui a pouco com mais calma. Para açúcar redutor, é o método de Fehling, que a gente já tinha visto lá. Vocês já viram também. O método de Fehling mede a quantidade de açúcares redutores, os quais a gente também pode chamar de açúcar invertido, né? Aí, açúcar invertido, OAR, açúcar redutor, os dois nomes estão certos. Possuem a capacidade de reduzir o cobre. O mel vai ter, no mínimo, 65% de açúcar redutor. Se for aquele melato lá que a gente viu, 60 gramas de açúcar redutor por 100 gramas. Esse melato é o que a gente tem muito em Santa Catarina, de uma planta chamada, de uma árvore, né, chamada bracatinga. Também tem no norte de Minas Gerais o melato da árvore da aroeira. Então, são melatos aí, né, que a maioria, 99% é exportado, tá? E possui o mercado na Europa lá, onde pagam valores absurdos por esse tipo de mel aqui. No qual a abelha vai lá, pega o açúcar do inseto que está sugando a planta, tanto a bracatinga quanto a aroeira, né? Tem outras também, mas essas duas são principais, e leva isso para comer e faz o melato. Então, é o mel que pode ter um pouco menos de açúcar redutor, tá? 60%. Feito por método de Fehling, o açúcar redutor, a gente acha depois a sacarose, que é o açúcar não redutor. Vamos ver tudo isso aqui daqui a pouco. Para fazer o açúcar total, temos que hidrolisar com ácido clorídrico. Sólidos insolúveis também vamos ver, né? Feito por filtração. Minerais, feito na mufla. Pólen, identificado por microscópio ou pela lupa. pH no pH-metro, acidez com titulação, índice de formol, vamos ver depois também como é feito em detalhe. Prova de Lund também vamos ver, atividade diastásica também, e a prova do Lugol também. A prova do Lugol é fácil também de ser feito, podemos fazer em casa. Se você tiver iodo, tem aqui, ó. Iodo normal, esse iodo aqui, ó, iodo, pintura de iodo, né? Iodo normal, você pinga isso em cima do mel. Se o mel for normal, ele vai ficar da mesma cor do iodo. Vai ficar o quê? Desculpa, não vai sofrer alteração na cor do mel, tá? Porque não vai ter dextrina. Mas se tiver presença de glicose, o mel ficará, excesso de glicose, o mel fica azul, azulado, tá bom? Então, pingou iodo. Se não alterar muito a cor do Lugol, né? Mel verdadeiro. Se alterar, ficar azulado, mel falsificado, excesso de glicose. Prova de Ferrer também, vamos ver daqui a pouco, né? O que o Ferrer indica? O Ferrer vai falar se o seu mel foi aquecido. Por quê? Porque se foi feito uma adulteração com açúcar comercial, provavelmente o adulterador transformou o açúcar cristalizado em caramelo. A hora que ele fez esse processo, houve a liberação do HMF. Então, e também o produtor do xarope de glicose. Lembra do caro lá. Para produzir o xarope de glicose, ele tem que pegar o milho e, durante o processamento do amido, né, uma das etapas, ele quebra esse amido em glicose. Daí tem a presença de a liberação do HMF. O amido também foi aquecido para a gente fazer o nosso xarope de glicose.
Então, a gente vai ver tudo isso aí daqui a pouco, tá bom? Só lembrando, resumindo aí, né? Presença de sólidos insolúveis em águas, falhas durante o processamento. Pode ter ido muita cera para o seu mel. O mel tem que ser filtrado, tá bom? Então, se for muita cera no mel, ou pedaço de abelha pode ir, né? Asa de abelha, antena de abelha, vai dar muito sólido insolúvel, ou muita cinza. Então, falha no processamento, tudo bem? Excesso de umidade, falha na composição, ou adulteração. Pouco açúcar redutor, pode ser uma adulteração, se o mel está com composição errada. Excesso de açúcar, de sacarose, a composição dele está complicada, está errada. Atividade diastásica, falha no processamento. Hidroximetilfurfural, também falha, o mel foi aquecido. Professor, quem aqueceria o mel? Às vezes, durante a extração, né? Não pode ter aquecimento. Então, às vezes, para extrair dentro do favo, às vezes o apicultor faz aí um aquecimento. Isso. Também, índice de formol, presença de interferente. O que é esse interferente? O apicultor, muitas vezes, está com a colmeia fraca, está com poucas abelhas, tá? Então, o que ele faz para aumentar o número de abelhas operárias? Fortificar a colmeia. Isso é normal acontecer. Ele dá uma ração para a abelha. Essa ração vai ter desde leite em pó até soja, né, extrato de soja. Enfim, existem diversas formulações, tá bom? Só que detalhe, quando ele faz ele dá essa fortificação para a abelha, tem que ser antes da florada. Então, o ideal é ele dar essa alimentação para a abelha rainha botar bastante ovinho, para depois, quando começar a florada, normalmente eles fazem isso 60 dias antes da florada, para que começar a florada, o enxame está cheio de abelha. Simples assim, né? Só que durante a florada, então, daí o ideal é ele não dar mais essa ração para a abelha, tá? Por quê? Porque durante a florada, espera-se que as abelhas vão e tragam o néctar e simplesmente o mel seja um mel de origem floral, não que um mel de ração, né? Mesmo porque quando ele faz essa ração aí, não tem a presença do quê? A presença do pólen, não é isso? Então ele faz lá uma mistura, às vezes é de água com açúcar, às vezes essa mistura aí vai ter uma fonte de proteína, que é o próprio pólen, às vezes ele pega pólen de uma colmeia, colhe e faz essa raçãozinha aí, às vezes tem um pouco até enfim, de sais minerais, de vitaminas, né? Mas o apicultor pode fazer isso, mas não durante a florada, tá? Antes é normal ele fazer isso, porque se ele fizer isso durante a florada, vai dar o quê? Presença de interferente. Excesso de minerais, né, que ele suplementou ali, ou excesso de proteína. Se tiver muita proteína, o índice de formol acusa. Excesso de proteína. Tudo bem? Bem, vamos fazer um intervalinho, então?